Renato Moicano conseguiu um title shot, Jamal Hill passa mal com os fãs que estavam gritando chama lá na coletiva de imprensa do UFC, tudo isso e mais. Jamal Hill estava vindo embalado de 4 vitórias consecutivas até que bateu de frente com o cara de pedra. E no primeiro round ele levou um nocautão de mão esquerda do Poatan. Foi insano demais. Antes disso, os dois já estavam protagonizando uma rivalidade interessante. O Jamal Hill conseguiu ser odiado, eu não vejo um brasileiro que gosta dele, até por conta das coisas que ele fala e das caretas que ele fez. Inclusive, na entrada do UFC, o Poatan fez aquele gesto dele com arco e flecha e o Jamal Hill lá de dentro do octógono, fingindo que estava pegando a flecha no ar e quebrando na perna. E aí, meu amigo, levou um nocautão, ficou feio demais e o público brasileiro foi a loucura. Hoje no UFC 311, ele vai encarar o Jiri Prochazka, que é um cara que eu particularmente acho bem mais interessante, curto ele e hoje estarei torcendo para ele também. Mas Jiri Prochazka também já perdeu para o Poatan. Por outro lado, pega a visão no que eu vou te dizer. Jiri Prochazka tem 30 vitórias no MMA profissional. Exato. Esse cara, o Prochazka, tem 30 vitórias no MMA profissional e adivinhem só, somente 4 dessas vitórias não foram via nocaute. 26 delas, esse cara aí colocou alguém para dormir, seja via KO ou TKO. Para mim é um cara diferenciado, um cara que tem um estilo de combate muito estranho, além da conta, fora da caixinha, fora da curva, mas funciona e funcionou 26 vezes com 26 nocautes. E eu curto muito o estilo do Prochazka lutar. Até porque ele tem aquele lance de honra e tudo mais. Enfim, a rivalidade com o Poatan já passou, agora ele tá com uma rivalidade com o Jamal Hill, porque o Jamal Hill é chato pra dedéu. E como eu falei em uma live lá no meu Instagram, quero mais é que ele receba um nocautaço. A coletiva de imprensa entre Jamal Hill e o Prochazka foi muito interessante. Para vocês terem ideia, o Prochazka cortou o cabelo, ele sempre faz um corte estranho. Sempre faz um corte diferente. Só que dessa vez o Prochazka raspou a cabeça por completo e ele decidiu citar um motivo aí pelo qual ele raspou o cabelo. Não que eu queira comprar fãs para o Prochazka, mas isso demonstra aí que o cara é um ser humano igual a gente e eu acho ele muito mais legal do que o Jamal Hill. E quando o Jamal Hill foi falar, a plateia já começou a gritar chama, chama, chama. They know who I am. They know exactly who I am. E o Jamal Hill tava ficando pé da vida. Aí ele lançou aquele sounds good, sounds good. Tava ficando sem graça, parceiro. Imagine só. Você vai fazer uma coletiva de imprensa onde a galera tá gritando uma frase, uma palavra, remetendo em referência a outro lutador que já te venceu e não tá nem no card, irmão. O Poatan não tá nem no card, tá lá, se faz presente, de acordo com a torcida. Inclusive, vale lembrar que o Jamal Hill já discutiu com o Poatan lá no Instituto de Performance Center do UFC. Se eu não me engano, foi aquele vídeo que o Poatan ficou falando pra ele: coloca a luva, coloca a luva. E aí o Jamal Hill deu aquela peidada na farofa, normal. Lembrando também que na coletiva de imprensa os fãs ficaram pé da vida com as atitudes do Jamal Hill. E aí decidiram pegar no pé. Agora falando sobre Jiri Prochazka, eu consegui achar uma notícia aqui da ESPN que tem relação com o corte do cabelo. Pega a visão que eu vou ler rapidinho. O nobre gesto de Jiri Prochazka que comoveu Dana White fez chefão do UFC doar 300 mil do próprio bolso. Prochazka citou sobre Ashley McGarrett, de 37 anos, que em meio à luta contra a doença reproduziu o mesmo corte do lutador do UFC antes de raspar a cabeça devido a sessões de quimioterapia que levam à queda de cabelo. Ou seja, antes do cabelo da Ashley cair, ela fez o corte do Prochazka. E agora que infelizmente ela teve que passar por quimioterapia, o seu cabelo acabou caindo e foi a vez do Prochazka raspar o cabelo em solidariedade e homenagem a ela. Muito interessante, sem contar que a notícia disse aqui que o Dana White doou 300 mil do próprio bolso. E isso é bom demais, galera. Fico muito feliz quando esse tipo de coisa acontece, quando esse tipo de interação entre fã e lutador acontece.
Pulando para a próxima notícia, sim, é real. Chegou pra gente ontem que o Tsarukyan estava fora do combate. No início, eu e os meus amigos não acreditamos muito, ficamos dando aquela pesquisada, porém, rapidamente, em questão de minutos, começaram a chegar uma enxurrada de mensagens, enxurradas de reportagens, notícias e tudo mais sobre o Tsarukyan ter sentido dores na coluna durante a noite. E aí ele ligou pro Dana White, não sei o que aconteceu ali, que ele teve que sair do combate. E quem vai salvar a noite vai ser o nosso brasileiro, nosso underdog, Renato Money Moicano. Esse cara topou, deixou o seu adversário de lado, que era o Beneil Dariush. Falar nisso, eu gosto muito do Beneil Dariush, espero que ele volte a lutar quanto antes. Afinal de contas, eu acho que ele conta com esse din-din aí também para poder sustentar sua família. Mas enfim, voltando ao assunto. Renato Moicano topou enfrentar o Macaxeira. Como ele mesmo disse, o Macaxeira vai entrar na farofa. É o combate principal do UFC 311 valendo o cinturão peso leve. E eu não sei vocês, mas quando eu li essa notícia eu quase caí para trás, eu fiquei feliz demais. Começou a vir uma turbilhada de pensamentos, a galera me perguntando o que eu achava, que vai dar ruim, que vai dar bom, que o Renato Moicano tem potencial para chocar o mundo. E eu acho que nas artes marciais mistas tem tudo a acontecer. Tem tudo para ser um grande espetáculo. Eu acho que o Renato Moicano pode impressionar o mundo inteiro. Vocês lembram quando o Sean Strickland arrebentou o Adesanya por 5 rounds? Eu não sabia que aquilo ali aconteceria. Então quem sabe, né, na madrugada de amanhã, o UFC de hoje, quem sabe a gente não consiga ver aí o Renato Moicano em sua melhor performance da sua carreira. Para vocês terem ideia, as dores que o Tsarukyan sentiu foram tão fortes que ele não conseguiu nem participar da pesagem de sexta-feira. E o Dana White postou um vídeo nas suas redes sociais anunciando que o Renato Moicano ia substituir ele. What's up, everybody? I have some breaking news for you this morning. Around 1 a.m., we received a call from Arman Tsarukyan, who informed us that he was experiencing significant back pain due to the injury. He feels like he is not healthy enough to compete, so he is out of the fight. Stepping in to face Islam Makhachev for the title will be Renato Moicano. Moicano's been on a tear since moving up to 155 pounds and currently holds the longest active win streak amongst all fighters in the top 10 of the lightweight division. He's won 6 of his last 7 fights, including his last 4 in a row, with 3 of those coming by finish. The guy is an absolute savage, and every fight he's in is a war. He weighed in on championship weight to be prepared as the backup in case something happened. And when we spoke to him this morning, I can tell you he wants this fight. And when I called Islam, Islam said, "Brother, I am the champion. I don't care who it is. I will fight anyone." Ladies and gentlemen, the pound-for-pound #1 fighter in the world, Islam Makhachev versus Renato Moicano for the lightweight title. Live tomorrow night from the Intuit Dome in Los Angeles, California. I will see you there. Cara, meu amigo, foi questão de 5 minutinhos ali, ó, milhares de comentários, estourou. Essa notícia parou o mundo da luta. Sinceramente, cara, se o Renato Moicano fizer isso aí, vai ser um dia que aconteceu, um dia escrito na história que os fãs nunca mais irão esquecer. Vocês podem ter certeza. O Renato Moicano venceu 6 dos seus últimos 7 combates e eu acho que ele tá muito hypado, ele merece tudo que tá acontecendo, ele sabe falar, ele fala inglês, sabe gesticular, atrai a atenção dos fãs, todo o país que ele passa, todo mundo quer ouvir o que ele tá falando após a vitória, já xingou o presidente, já falou de economia, o cara realmente é um visionário. É insano e melhor, ele carrega a nossa bandeira por onde ele vai e isso dá muito orgulho. E é por isso que eu tô feliz também. Sempre que o 10º colocado do ranking enfrenta o campeão, galera, vocês têm noção do que tá acontecendo. E vocês sabem, Islam, em últimas lutas aí, né, que ele fez, ele venceu o Poirier de forma fenomenal. Ele venceu o Volkanovski, ele venceu o Charles e, cara, na moral, o Islam é pedreira do Daguestão, de verdade, cara. Esse cara é incrível. Se deixar ele se sentir à vontade, ele vai tentar exercer o controle de solo que ele tem, ele vai pra luta agarrada. E detalhe, ele já provou pra gente que ele também sabe nocautear. Não é à toa que ele deu aquela bica na cabeça do Volkanovski. Inclusive, falar nisso, é um dos meus lutadores preferidos do Ultimate. E ver aquele nocaute ali
Pelo amor de Deus, eu acho que eu não dormi depois daquele nocaute. Hoje, assim que eu acordei, eu já assisti alguns vídeos do nosso underdog, tanto na pesagem quanto na trilhagem ali, ele andando, falando com os fãs que o underdog vai fazer história e que ele não foge de oponente. Então, até o momento é isso. Logo mais eu volto. Amanhã temos a nossa live aqui com o Marcelo Brigadeiro, a live pós UFC 311, onde a gente abre o chat do início ao fim para vocês trocarem ideia com a gente. E é isso, senhores. Até a próxima. Lembrando que o UFC 311 começa hoje. Let's go!